Ouvi dizer que ainda há quem acredite que o regime islâmico merece ser protegido e que o verdadeiro problema é o Ocidente. E eu só quero lembrar exatamente contra quem estamos lutando, porque esse regime maravilhoso tem usado crianças pequenas e jovens adultos como verdadeiros escudos humanos. Assista a isso, e o contexto disso não pode ser subestimado. Amanhã, ao redor das estações de energia elétrica do país, será formada uma corrente humana de jovens. Ali Reza Rahimi, chefe de gabinete, جوانان و نوجوانان کشور در پی پیشنهاد جوانان خلاق و فعالان گروه‌های مردمی از جوانان و atividades culturais, artísticas e esportivas. Formem uma corrente humana ao redor das usinas de energia em todo o país às 14 horas. Ok, então para quem não entende persa, vamos assistir isso em velocidade dupla e eu vou ler o que ele disse. Amanhã, jovens formarão círculos humanos ao redor das usinas de energia do país. A secretária do Conselho Supremo da Juventude, Ali Reza Rahimi, após sugestões do povo, convidou personalidades criativas, esportivas e culturais para participarem dessa corrente humana. Ao redor das usinas de energia, às 14 horas. Que coincidentemente coincide com o horário em que os Estados Unidos deveriam lançar seu ataque contra essas usinas de energia. Agora, para contextualizar, isso é algo que o regime islâmico e seus grupos aliados que atuam em seu nome vêm usando como estratégia nos últimos 50 anos, e até mesmo antes disso. Pegue seres humanos, especialmente os mais jovens, aqueles que realmente vão mexer com o coração da mídia, e coloque essas pessoas em locais que os regimes terroristas usam como centros de atividade. Assim, as potências ocidentais não vão atacá-los. Como os pilotos americanos poderiam atacar crianças pequenas do lado de fora de uma usina de energia designada para capacidades nucleares? Isso diria algo muito terrível sobre a América. E de alguma forma, de algum jeito, esses propagandistas conseguiram convencer os ocidentais de que o problema aqui não está no regime islâmico, que está fazendo vídeos repugnantes como este, convocando os jovens para virem, se levantarem e protegerem contra agentes americanos. Na verdade, as potências americanas tentam eliminar capacidades nucleares, e isso é o problema. Assista à continuação deste vídeo. Esta é a jovem ministra das Relações Exteriores. Eu convido todos os jovens, atletas, artistas, estudantes, professores. Disgusting. Amanhã, na terça-feira, às 14 horas, perto das usinas de energia, que são investimentos relacionados às nossas crenças políticas. Essas são nossas riquezas e posses. Basicamente, dizer que as coisas que construímos para nossas crenças políticas são mais importantes do que a sua vida humana. Então, se você é um jovem, se você é um estudante jovem, se você é uma criança, venha se juntar a nós. Vamos formar uma corrente humana para proteger nossas capacidades nucleares, mísseis balísticos e instalações de petróleo, pois são bens políticos e merecem ser defendidos. Eles, devido ao nosso investimento financeiro, são mais importantes que sua vida, pois essa é exatamente a crença do regime islâmico. Eles pensam repetidas vezes e repetidas vezes e repetidas vezes que a verdade é que a vida humana é menos importante do que suas grandes agendas de longo prazo para a dominação mundial. Isso não é um vídeo isolado ou um incidente que encontrei. É uma estratégia que eles usam não só nessa guerra, mas em geral. Sabemos disso pelo Hamas, pelos hospitais e pela criação de entidades terroristas sob centros civis, como escolas e creches, para garantir que o valor ocidental e americano atribuído à vida humana fosse usado contra eles. Mas porque eles têm um desprezo total e completo pela vida humana, e é por isso que a jihad é celebrada. Veja como eles usam isso em outro momento da mesma guerra. Mamãe, papai, segurem as mãos das crianças, venham pra rua. Vocês querem que as crianças virem homens? Deixe ele sentir que é um herói que entrou no meio do campo, que está liderando, que está correndo. Mamães, papais, mandem as crianças. São essas noites e inspeções que fazem as crianças virarem homens. Ok. Para quem não entende o contexto deste vídeo,
Um lembrete de que os bloqueios de estrada estavam sendo atacados pelos Estados Unidos e Israel durante essa guerra, especificamente como alvo porque o regime islâmico. As autoridades estavam lá tentando impedir que os civis escapassem, saíssem ou, sei lá, conseguissem passar. As pessoas nos postos de controle eram de entidades terroristas do regime islâmico atacadas pelos Estados Unidos. Como resposta a isso, ao invés de dizer ao regime islâmico para, sei lá, mandar seus soldados entrarem e não irem para os postos de controle, essa foi a solução deles. Mães e pais, peguem seus filhos pela mão e venham para as ruas. Vocês querem que seu filho se torne um homem? Deixe-o sentir que é um herói no campo de batalha, comandando a luta. Mães e pais, mandem seus filhos à noite para os bloqueios de estrada. Esses filhos vão se tornar homens. Agora, a ironia do fato de que essas crianças talvez nunca se tornem nada não passa despercebida por nenhum de nós. Mas esse é o tipo de mensagem desprezível que essas pessoas promovem. E de alguma forma, de algum jeito, os americanos ainda passaram a acreditar que os Estados Unidos são um problema maior do que esse regime islâmico. Quero dizer, assista a este vídeo. É simplesmente insano. Isso está acontecendo no parlamento iraniano, obviamente o parlamento do regime islâmico. E eles estão gritando "Morte à América" enquanto queimam uma bandeira. Mamães, papais, segurem as mãos das crianças e venham para a rua. Reparem na garota aqui, a única mulher, ou uma das duas mulheres, totalmente coberta, sem pele à mostra. Isso pode levar aqueles homens a pensarem em algo impuro. Mamães, papais, as crianças. Venham para a rua. Se a Europa e países importantes como a Rússia e a China preencherem esse vazio internacional, talvez haja um caminho para seguir em frente. Caso contrário, a República Islâmica continuará com suas ações nucleares. Você ouviu o que ele acabou de dizer? Ok, antes de tudo, para todos esses idiotas e imbecis por aí que dizem que não tem realmente um problema com a América, que é só um problema com Israel. E Israel arrastou a América para a guerra. Ai, vocês são retardados. Apenas assistam a esse conteúdo, apenas vejam o que eles realmente estão dizendo. Eles não disseram morte a Israel, eles disseram morte à América. E não venham me dizer, o que você acha? Nós começamos a guerra com eles. Nós não começamos, não foi isso que aconteceu. Eles vêm atacando bases americanas há anos e anos e anos e anos e anos. Esse é apenas um problema que as pessoas vêm ignorando, achando que não é realmente um problema. E agora que queremos eliminar as capacidades nucleares deles, porque já passou dos limites, agora todo mundo diz que a América é o problema. Eles tinham total intenção de usar Talvez um caminho para ações nucleares. Suas próprias capacidades balísticas e nucleares. Se Rússia e China ocuparem esse vácuo internacional, talvez seja possível seguir o rumo ao acordo nuclear. Caso contrário, o Irã fará com que o presidente Trump caia em si com suas ações nucleares. Ou seja, para aqueles que não entendem inglês claro e simples, uma ameaça muito clara e direta de usar capacidades nucleares. Essa é a entidade que as pessoas estão celebrando, apoiando, achando que realmente estão do lado dos Estados Unidos porque ficaram tão incrivelmente iludidas. Essa foi a ameaça que o povo americano e o governo americano disseram. Ok, acho que já chega. E isso é algo que deve ser celebrado por todos. Obrigada pela atenção a esse assunto